Olá, estamos começando mais um programa Deus de Maravilhas, mais um bate-papo edificante para abençoar a minha e principalmente a sua vida, viu? Agradeço desde já a companhia e já adianto que vai ser uma bênção o programa de hoje. A nossa convidada é super especial, você já a conhece, ela é a apresentadora do programa Novela da Vida Real Especial. Eu tô falando da Carolina Vidal. Tudo bom, Carol? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no Deus de Maravilhas. Prazer todo meu. É uma meu. grande bênção para nós te receber aqui, viu? Amém, prazer todo meu estar aqui com vocês, podendo compartilhar de um testemunho da minha vida, né? E tendo a oportunidade de abençoar as pessoas que estão em casa assistindo, que você possa ser edificado através do nosso testemunho, em nome de Jesus. Amém, amém. Essa é a intenção do nosso programa, é para isso que ele existe. E eu sei que muita gente que está em casa pode ter algumas angústias que o seu coração já teve, Sim. Pode enfrentar algumas lutas que você já enfrentou, né? Então é disso que a gente quer conversar hoje. A Carol também é pastora, auxiliar aqui na Igreja da Graça, não é? Sim, sim. Na verdade, nos cultos de terça-feira da Vida Sentimental com o pastor Gabriel, a gente tem a oportunidade de trabalhar ao lado dele, fazendo a parte do louvor. Mas eu dirijo também uma igreja lá na região de Francisco Morato. A minha igreja fica em Franco da Rocha. E há 1 ano eu estou lá, graças a Deus, cuidando de um povo todo especial. Que bênção, legal. Então aí no final do programa a gente já passa o endereço, Sim. Alguns horários especiais para quem está em casa poder também congregar lá se quiser, visitar a igreja, Vai ser bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Amém. Carol, vamos começar contando para o pessoal de casa como é que você conheceu a Jesus. Você já nasceu num lar evangélico, como o pessoal comenta, ou a sua conversão veio um pouquinho depois? Como é que foi? Desde pequena, nós tínhamos em casa alguns, vamos chamar assim, evangelistas, irmãos que sempre vão ao lar fazer visitas e viram ali a necessidade de fazer no quintal da minha avó, né? Foi cedido a garagem da minha avó, uma garagem grande, e eles faziam cultos lá em casa. E eles foram começando a fazer essas reuniões, nós éramos pequenininhos, minha família ainda não era totalmente convertida, e a partir de então a gente foi conhecendo Jesus. Mas como era muito pequeno, então era aquele oba-oba ainda, né? Aquela coisa de criança. Terminava o culto deles, aí começava o nosso. Eu, meus primos, meus irmãos e um rapaz da rua, um menino, Rafael. E a gente tinha muito costume, acabava o culto dos grandes, né, dos adultos, aí ia para o nosso. E eu começava a querer estar na frente, a imitar aqueles pastores, evangelistas que iam lá em casa. E foi assim que a gente começou, foi em culto na garagem lá de casa. Que legal! E isso já gerou frutos? Depois disso você passou a ir à igreja? Como é que foi? Sim, tinha uma igreja onde esses pastores congregavam, e também na frente de casa nós tínhamos uma igreja, a gente fala igrejinha, né? Aquela igrejinha pequenininha, mas tão aconchegante. E como era muito perto, então a minha mãe não tinha medo de deixar a gente ir. A gente atravessava a rua, mesmo sem a mãe, sem o pai ir, eu, meus irmãos, meus primos, e a gente participava lá do coral, participava lá dos compromissos que a igreja tinha, e fomos crescendo dessa forma, né? Fazendo a obra de Deus. Entendi, mas você sentiu que fez alguma diferença? Você já tinha um gosto? Que nem você falou de... você gostava de imitar, de estar à frente? Sim. Já existia alguma percepção sua para talvez algum dom que Deus te deu? Sim, porque mesmo sendo tão pequena, tão criança, ainda não sabia nada do mundo, das coisas, eu sempre tive um pouco mais de aquela personalidade forte. Aquela coisa de querer ser conselheira, a mais nova, mas queria ser a mais velha. Ajudar todo mundo. Então, desde a escola, conselho de classe, eles chamavam eu para ser conselheira de classe. E às vezes eu nem queria, mas acho que eu me impunha, eu sempre dava o primeiro passo, aí eles falavam, não, a Carolina tem jeito para isso. Mas na igreja, depois do culto na igreja, a gente costumava fazer esse culto em casa porque a gente achava bacana cantar, né? Tudo aquilo que o pastor fazia era tão gostoso. E a gente era uma forma também de levar lá para nossa casa, que não tinha tanta paz dentro de casa. Então era uma forma da gente levar para nossa casa o culto,
né, no lar. Então era como se vocês brincavam de culto em casa. Brincava de culto. Algumas crianças brincam de escolinha, brincam de boneca, vocês brincavam de culto. Que legal. E você gostava bacana. de cantar? Sim, cantava bastante, né? Tanto eu como minhas irmãs também. E um tio meu, tio Silvio, foi vamos dizer assim, essencial para a nossa vida, porque ele gostava muito de fotografar, gostava muito de filmar. Então, a gente tinha até hoje a gente tem fotografias. O vídeo eu acho que não tem tanto, porque ainda era aquela, né, fita... Cassete, né? Fita cassete. A gente tentou recuperar, mas acho que não deu. Eu lembro que era uma bagunça assim tão gostosa, né, no quintal. A gente não via a hora de começar o nosso culto, né? Foi assim que eu comecei, fazendo dentro de casa, no quintal de casa, com meu tio, com meus primos, fazendo uma forma de adoração ao Senhor, sem, como posso dizer, eu não tinha tanta, eu não sabia tanto o que eu estava fazendo como hoje, mas eu creio que Deus já tinha um chamado para mim, já tinha um olhar diferenciado para mim, mesmo sem eu saber. Sim, talvez de uma forma inconsciente, né? Sim. Sua, assim, na inocência, por puro gosto, né? Na inocência da criança, você já estava ali servindo a Deus. E você sente que aquilo fazia diferença no seu lar, no meio que você vivia? Fez muito, muito, muito mesmo, porque eu comecei a querer mais e mais, e para Jesus, a minha mãe, né, que ela fumava, ela bebia, ela parou, começou a ir com a gente para a igreja. Nós tínhamos muito desejo de ver meu pai salvo. Então era uma das coisas que a gente sempre colocava em propósito. Vamos ver a nossa família na presença de Deus. Eu acho muito interessante hoje na minha igreja, faço questão de na Santa Ceia os jovens e as crianças apresentarem. Tem um domingo que é os jovens e tem um domingo que é as crianças. E eu fico maravilhada por hoje eu poder estar passando para eles um pouquinho do que eu vivi, né? Que é o gosto de você ser criança e já poder levar Jesus para sua família que talvez não é de Jesus. E você como criança tem aquela facilidade de falar, aquela forma de você crer, né? Parece que o seu crer é mais real. Quando você cresce, você fica um pouco desacreditado das pessoas e das coisas. Mas quando você é criança, você tem aquela fé, aquela esperança de que tudo vai dar certo. Uma pureza, né? Crer sem nenhuma dúvida, sem na verdade, dúvida né? nenhuma. Olha só, que bênção, que bom saber disso. E como foi o seu crescimento? Mesmo já na adolescência, continuou firme? Ou existiu aí um período de afastamento? Esse seu primeiro momento com Jesus já foi na Igreja da Graça? Ainda não? Não. Foi em outro ministério. Tá. Né? Nós participamos desse ministério, cresci lá. Aos 14 anos, aquela fase bem complicada de toda a mãe. Eu não fui uma boa adolescente, deu um pouquinho de trabalho, né? Respondona, malcriada. Entendi. Né? Mas eu batizei aos 14 anos. Lembro, foi dia 7/7, né, de 2001. E foi uma bênção na minha vida eu batizar. Só que por não ter tanta experiência, eu não tinha conhecimento das coisas do mundo, né? Nunca fui balada, nunca fui em festas. Eu, como posso dizer, depois de 3 meses de batizada, eu fraquejei um pouco. Essas coisas se apresentaram Se apresentaram para mim, Entendi. na escola, amigos. E aí eu meio que estava querendo partir para esse lado, né? Querendo conhecer um pouquinho das coisas do mundo. O inimigo é sujo, né, Carol? Sim. A Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. É verdade. Te viu bem, te viu batizada, te viu firme com Jesus. Vou deixar essa aí fácil para Jesus nada, né? Tenta de todas as formas. Mas e aí, como foi que você voltou? Eu voltei para Jesus, quando voltei na Igreja da Graça. Por muitas vezes a outra igreja tentou, pelejou, né, para que eu fosse para a igreja, mas eu não conseguia voltar, apesar de sempre lembrar daqueles louvores tradicionais que eu amo muito, né? Que são os louvores da harpa. E escutava muito, mesmo sem estar na igreja, mas eu não conseguia aquela volta. Se sentir bem ali? Não conseguia me sentir bem. E aí foi quando minha mãe apresentou para mim um dia de evento com um missionário, que seria no Vale do Anhangabaú.
e o missionário estaria entregando aquele bolinho onde ele consagrou um sal e pediu que a fábrica Balduco colocasse naquele bolinho o conteúdo daquele sal consagrado, que seria a diferença na vida da pessoa. Sim. Ali minha mãe viu assim uma oportunidade de me trazer para Jesus, porque não estava muito fácil. Graças a Deus eu não fumei, não fui para prostituição, para nada disso, mas toda mãe fica com medo de perder o teu filho para o mundo, né? Porque o mundo abre portas e portas para você sair. Então ela viu uma oportunidade de eu voltar para Jesus. E aí ela me convidou de primeiro momento, eu não quis, porque eu falei, ir lá para pegar um bolinho, né? Eu falei, não quero não. Deixa para lá, né? E aí ela me pegou pro outro lado, né? O ímpio tem suas estratégias, mas nós de Deus também temos que ter as nossas estratégias. E uma das estratégias usadas por ela foi falar para mim que o cantor Cris Duran ia estar no evento. E você gostava dele? Aí eu gostava, né, das músicas que ele cantava no circular, sempre fui muito ligada à música, então eu falei, então se o Cris Duran vai, aí eu vou. Aí foi assim. Mas você já sabia que ele era de Jesus? Sim, que ele estava cantando... Não, minha mãe até apresentou, falou, olha, hoje ele é de Jesus, né, hoje ele se converteu. Acabou sendo até um estímulo, né? Sim, nossa, fiquei muito, muito feliz. Falei, é um testemunho muito especial o dele mesmo. O dele é muito forte. E aí nós acabamos, meus irmãos, indo mais pelo cantor. Tinha outros cantores também, Rose Nascimento. E foi isso que nos levou àquele evento maravilhoso, que eu não esqueço até hoje. Foi a minha volta para Jesus ali. Que bênção. Eu até comentei com a minha mãe que quando nós voltamos para casa, aquele barulho da festa ainda estava dentro de mim, porque eu, naquela oração que o missionário fez, abençoando todos e o bolinho, consagrando, eu participei. Só que eu ainda estava meia que para lá e para cá, tinha ido mais para ver o cantor. Mas quando eu cheguei em casa, que eu fui dormir, o barulho da festa ainda estava dentro de mim. Eu falei, nossa, que alegria! Alguma coisa mudou dentro da minha vida. Eu tenho certeza. Você sentiu isso claramente? Claramente. Assim. Eu falei, nossa, eu preciso de voltar para Jesus. E voltei mesmo. Graças a Deus, procurei uma igreja lá perto. Da Graça mesmo? Da Graça mesmo. E falei, vou ficar firme. Né? E poucos tempos, assim, como eu já, desde pequena, eu já meio que fui encaminhada na outra igreja também. Gostava muito de participar, de cantar. Minha mãe gostava muito de cooperar na limpeza e tudo. Então, eu comecei a fazer essa parte na igreja. Parte de limpeza, né? Parte de estar no louvor. E aí, na Igreja da Graça, lá do bairro, tinha essa necessidade. E foi onde eu fui me encaixando. Aí o pastor foi olhando, né? Porque o pastor, ele é olheiro, né? Ele já vê logo aquele que está se destacando. Deus mostra para o pastor. Hoje eu vejo isso. Hoje, estando do lado de um pastor, como uma pastora, a gente vê quando a pessoa se destaca. E eu fui me destacando nessa parte de querer ajudar, sem interesse algum, né? Sem querer nada em troca, mas só por prazer de voltar para Jesus. Que bênção! E foi aprimorando também algumas coisas que você mesma já tinha assim feito no passado, né? Mesmo cantar, desenvolvendo esses dons, né, Carol? E foi nessa igreja de bairro que você recebeu uma confirmação do seu chamado? Porque eu entendi que isso já era de pequenininha, para levar a palavra em casa, cantar em casa, mas essa parte da confirmação mesmo, que vem quando a gente, nessa fase mais adulta, ela chegou como até você? Eu acho interessante falar, Fernanda, que essa confirmação já tinha muito tempo. Ah, é? Sim, já tinha. Desde de pequena, eu sentia que Deus tinha algum propósito comigo. Olha só. Até havia comentado com algumas pessoas, no meu testemunho, que eu era uma pessoa que eu sempre gostei muito de louvar. E era um louvor diferente, porque tem pessoas que cantam muito bem. E às vezes a gente não acha que canta tão bem, né? A gente se vê mais como um adorador. E eu sentia que era diferente porque em certas situações da minha casa, da minha família, eu tinha que cantar para que a luta parasse. Uma delas, eu até comentei contigo, que é o meu pai, né? Acho importante falar disso. Eu sei que vai fortalecer você que talvez está passando uma dificuldade semelhante à que eu passei.
né? Durante muito tempo na minha infância, foi isso que me levou a Jesus, mas foi isso também a minha dor, né? Eu tinha que cantar para o meu pai não agredir a minha mãe. Eu tinha que cantar para ele não ir para a rua usar droga, né? Pra ele se acalmar. Ele se acalmar. E ele gritava isso. Porque quando ele chegava a ameaçar, eu vou te bater. E aí ele olhava para mim e falava, não, pai, não faz isso, né? E geralmente era aos domingos, o dia que a gente se arruma para ir para a igreja, porque na igreja tradicional é assim, no dia de domingo a gente se arruma mais, né? Se perecta todo para ir para a igreja. Uhum. Então é aquele dia que a gente chegava já sabendo, ixi, hoje o pai bebeu, porque é domingo. E aí ele olhava para mim assim, ele falava, eu não vou sair de casa se você cantar para mim. Olha só. E aí eu tinha que cantar, né? Cantava uma canção que dizia assim, recomece tudo, pare de sofrer. Quer de volta a sua paz, que as esquinas desse mundo te roubaram e se sente sem valor. Então ele se sentia amado com aquela canção. Você que escolheu a canção ou ele que pedia essa? Porque assim, eu, como posso dizer, eu ensaiava muito. Playback. Ele escutava. Então eu ia cantando, recomece tudo, pare de sofrer, quer de volta a tua paz, que as esquinas desse mundo te roubaram e se sente sem valor. E aí quando ele escutava isso, ele sentava, chorava. Olha só, então assim, mesmo. Então eu percebia que não era algo assim normal. Sim. Que era algo diferente, que eu precisava só me achegar para Deus para aperfeiçoar esse dom. Olha só, então era realmente um chamado oficial. Sim, né? Sim. Eu só não entendia como ainda, né? Sim, mas já abençoava. Já abençoava sem saber. Vidas ali sem saber, né? Olha só. E aí, Carol, me conta, você falou que o pastor é um olheiro, né? Sim. Ele foi te chamando, te trazendo para perto, te trazendo para o altar, para abrir cultos. Como é que você chegou assim a ser uma pastora oficialmente falando? Passou por todo um processo, né? Processo bem, como posso falar, foi peneirado, né? Uhum. Pastores teve que ter muita paciência comigo, né? Porque vim de uma família bem traumatizada, problemática. Uhum. E o meu pastor, o Robert, né? Hoje ele está no bairro do Limão, foi um pastor pai. Pastor. Foi um pastor mesmo. Sempre me olhou como filha, cuidou de mim, ia na minha casa. Tava ali para me ouvir, tava ali para me apoiar. Na hora de falar duro, porque tem que falar, falava. Na hora de proibir, porque tem aquela fase que eu quis namorar com 15 anos. Não, você não vai namorar, não. Você vai fazer a obra. E Deus tem um chamado para você, menina. Bem pai mesmo, né? Bem pai. E eu dava risada, ao mesmo tempo ficava com raiva, né? Ao mesmo tempo ficava, ai, pastor. Aí ele falou, não, Deus tem um chamado para você, moça. Você tem que se guardar. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida dele. E ele foi esse olheiro, ele me cultivou, ele tratou ele, conseguiu assim me colocar na linha. E aí depois de um tempo eu completei maioridade na igreja dele e fui transferida para outra igreja. Fui auxiliar São Miguel Paulista, o pastor Marcos Novaes, depois fui auxiliar em Caim Paulista e vim para a pastora Maria Marta em Franco da Rocha, onde eu estou e onde ela me confiou faz um ano, né? Fez um ano no dia 16 de outubro, me confiou cuidar de uma igreja lá em Franco da Rocha. Olha só, que bênção, que é a igreja que você está hoje. Hoje eu estou nessa igreja, graças a Deus. E é uma bênção lá? É uma bênção, tem crescido, né? Graças a Deus a gente tem visto assim o Senhor operando maravilhas, assim, como posso dizer, pessoas carentes, pessoas problemáticas. Eu vejo problemas que eu passei, mas vejo problemas que eu nunca imaginei ver na vida. E a gente vê que não somos nós, é a palavra de Deus que muda, é a palavra de Deus que direciona, né? A gente nem imagina a diferença que um pastor faz na vida de uma pessoa. Hoje eu vejo como faz. Faz toda a diferença, porque o pastor foi colocado ali para ele ser o guia, ser o anjo, né? E abençoar as famílias naquele bairro onde eu estou. Tenho abençoado, graças a Deus. Para estar mesmo perto, aconselhando, Sim. ajudando, acompanhando a história de cada um, né? Isso. A gente sabe que Deus para tudo tem um propósito. Exato. Né? E
com certeza, assim, o propósito dele na sua vida é, além de muitos outros, acredito que te capacitar para poder conversar com esses membros da sua igreja ou que um dia virão a ser membros, estão passando, que você tenha ali armas, argumentos e um testemunho vivo de uma transformação parecida com a que tantas e tantas famílias e pessoas precisam, né, cara? É verdade. Assim, como o pastor Jaime sempre fala, né? É tão bonito a gente falar da história de Davi, é tão bonito a gente falar da história de Abraão, quando a gente fala, fica até emocionado da história de José. Mas que tal falar da nossa história? É verdade. A gente tem uma história, né? Quando ele falava isso, eu era nova, o pastor Jaime fala, não que ele seja tão velhinho, mas o meu pastor, ele fala isso já há muito tempo. E quando ele falava, eu não entendia. Eu falava, vamos falar da história do outro. E hoje eu vejo, né, falar da minha história, né, da dificuldade que eu passei, da luta que eu enfrentei, mas estar de pé, para a glória de Deus. Essa é a história que a gente tem que contar, a nossa história. Nós não podemos nos envergonhar da nossa história. Às vezes carregamos traumas, bagagens, mas que fazem parte, né? Muitas delas você tem que lançar fora, jogar fora do seu barco para não pesar, porque não tem como você correr cheio de bagagem. Sim. Né? Mas muitas delas você vai carregar como um aprendizado para sempre. Amém. Com certeza, com certeza. E a vitória chega. Chega, com certeza. Deus, ele não falha. Como diz lá em Hebreus, né, capítulo 10, no versículo 36. A gente precisa de ter um pouco de paciência para quando a gente aprender a fazer a vontade de Deus, aí Ele possa cumprir a promessa dele na nossa vida. Amém, amém, pastora. Glória a Deus por isso. Amém. Gostaria que você deixasse para o pessoal de casa o endereço lá da igreja, que a gente acabou de comentar, né, a respeito das bênçãos que chegam até lá. De repente, quem está assistindo a gente pode dar uma passadinha, passar também os horários dos cultos? Sim, ok. Nós estamos lá em Franco da Rocha, na cidade de Franco da Rocha, na Avenida da Saudade, no número 1945, ao lado da Ultragás. E nós temos as reuniões de segunda-feira às 19h30, na quarta-feira 9h15, 7h30 da noite, na sexta-feira 9h15, 7h30 e aos domingos 8h e às 18 horas, em nome de Jesus. Tem uma bênção aguardando para vocês, eu tenho certeza disso. Amém, com certeza. Amém. E agora a respeito do programa também, o pessoal pode acompanhar, quem não puder visitar, ainda tem a chance de acompanhar a Carol na TV, né? Que dia que passa a novela da Vida Real Especial que você apresenta? Sim, às terças-feiras, 5h30 da manhã, pela Rede TV, ou pela nossa TV também, né? Que passa a reprise, pelo menos que eu pude acompanhar uma vez. Sim, na HIT. Isso, reprisa várias vezes. E que você seja edificado, seja abençoado. Para mim, apresentar a novela tem sido muito gratificante. É verdade, pastora? Que muito, legal. Muito, porque às vezes eu me deparo com testemunhos que eu até comento aqui, quando eu tô gravando. Falei, nossa, que testemunho forte. Coisas bonitas que Deus tem feito. Vale a pena você assistir e ser edificado na novela da vida real. Sim, é uma bênção que a gente faz parte disso, né? Ainda que os testemunhos nem todos chegam até nós, mas a gente sabe que alguém que está assistindo também está sendo tocado, também está aprendendo sobre aquela luta, tá conseguindo ver que a vitória dele também está próxima, né? E a receita para tudo isso, porque aqui a gente fala da verdade, a gente fala da salvação que há em Jesus. Verdade. E eu imagino quão gratificante é. Para mim já é tão gratificante ouvir os testemunhos dos nossos convidados aqui no Deus de Maravilhas. Sim. Imagina você conduzir o testemunho de alguém como é a novela da Vida Real Especial, né? Muito, muito, muito mesmo. Eu fico muito feliz de ver quantas pessoas têm confiado nesse trabalho que tem sido feito, né, através da novela da Vida Real. Porque não é só um programa, não. Realmente, muitas pessoas ali passam a ter esperança ao ver que alguém com câncer foi curado. Sim. Né? Alguém que tinha um lar destruído foi restaurado. Então, é gratificante apresentar um programa como esse. Amém. É gratificante também ter conversado contigo. Amém. Conhecido um pouquinho mais da sua história, Carol. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, mas com certeza eu tenho plena consciência de que foi o suficiente para que quem está em casa também tenha sentido a presença de Deus,
também tenha sentido essa esperança de ter uma mudança em casa, na família e principalmente de se manter firme diante da presença de Deus. Muito obrigada. Amém. Que Deus continue abençoando muito a sua vida, seu ministério, seus sonhos, viu? Todas as áreas da sua vida, que Ele continue abençoando. Amém. E te usando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui, de contar um pouquinho do testemunho. E Deus abençoe Fernanda, a sua equipe. Amém. Tá? Em nome do Senhor Jesus. Amém, Carol. Muito obrigada mais uma vez, Amém. Viu? E obrigada a você que nos assiste. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero que você tenha gostado e que tenha sido tão edificado quanto eu. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, viu? Um grande beijo. Tchau.